Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre Mercúrio na casa 7. Mercúrio na astrologia védica é conhecido como Buda, que representa o mensageiro que processa informações pelo filtro da lógica, indica sua cognição, sua inteligência racional, sua capacidade de administrar o mundo material, seu senso de humor, seu estilo de comunicação. Representa pelo que você gosta de conversar. Mercúrio é um planeta que é um príncipe, então ele tem essa natureza principesca de querer experimentar várias facetas da casa onde ele estiver. E ele também é um planeta andrógeno, o que significa que Buda não tem um sexo definido, ele tem a mistura tanto da energia masculina quanto da energia feminina. E o que é a casa 7? Ela é conhecida como Yuvati Bhava e representa relacionamentos, o casamento, não relacionamentos como namoro ou sexo por diversão, mas visto pela casa 5. A 7 é um comprometimento conjugal que você faz por longa duração. Representa contratos de diversos tipos, sejam um contrato comercial ou um contrato com uma empresa ou simplesmente com um parceiro de negócios. Então, lida com o lado mais baixo da vida, que é ir para o comércio, fazer venda, anunciar o seu produto. Representa também o público de massas e lidar com muitas pessoas. Representa sair à noite, ir para beber e conhecer muitas pessoas. Então, a casa 7 realmente representa o lado mais baixo da vida, onde a gente realmente vai para se sujar. Representa também o poder executivo, porque originalmente essa é a casa de Libra e Vênus, que representa a busca por justiça, por equilibrar as coisas. Então, ela rege advogados, assim como juízes, porque é a casa de exaltação de Saturno, e Saturno é um juiz. Representa também seus rivais, as pessoas que são competidoras com você no mercado de trabalho. E caso você tenha Buda em Yuvati Bhava, vai estar representado desta maneira no meu horóscopo. Pelo fato de Mercúrio ser um vendedor, sempre que ele vai para uma casa que tem uma conotação comercial, ele realmente faz muito bem, porque ele indica a sua capacidade de empreendimento. Então, caso você tenha Mercúrio em Gêmeos ou Virgem nessa casa, indica uma pessoa que gosta muito de conversar com muita gente. E não necessariamente amigos. É diferente de Mercúrio na casa 11, que gosta de conversar com amigos que têm afinidades, ou Mercúrio na casa 4, que gosta de conversar com familiares. Agora, Mercúrio na casa 7, você gosta de conversar com pessoas diversas, sejam estranhos ou não. Se o Buda estiver dispositando a casa 7, isso pode fazer de você uma pessoa que mexe com cortes e tribunais, porque a casa 7 ela é a expressão superior da casa 10, então ela é
de acordo com o conceito de casas derivadas, que na astrologia védica chamamos de Bhavat Bhavan, ela é a expressão superior da carreira. Então, se Mercúrio estiver dispositando a casa 10 indo para 7, ou mesmo sendo o regente da casa 7, isso te dá boa habilidade de mexer com leis, um advogado, um jurista, ou mesmo um comerciante, ou uma pessoa que lida com comunicação social, porque a casa 7 representa comunicação para todas as pessoas que falam aquele idioma, que precisam entender a informação. Então, ela é a casa dos lojistas, mas ela fala sobre marketing, sobre lobby. Então, assim, Buda em Uvatibhava, você pode ser um porta-voz de alguma causa social ou gostar de conversar sobre sistemas que são pensados para melhorar a qualidade de vida da sociedade, para melhorar a saúde da sociedade. Eu vejo que pessoas com a Lua na casa 7 também são muito interessadas por conversar sobre estilo de vida, alimentação, esporte, qualquer coisa que realmente possa agregar valores sociais. A casa 7, ela representa a sua conjugalidade. E Mercúrio na casa 7, ele pode fazer muito bem quando o assunto é ter uma convivência pacífica. Porque planetas benéficos na casa 7, como Lua, Júpiter, fazem muito bem para estabelecer uma convivência pacífica com a pessoa com quem você estiver. E então, pelo fato de Buda ser um mensageiro, você gosta muito de falar com o teu cônjuge. Então, é alguém que precisa estar constantemente trocando informação, mandando e-mails, mandando WhatsApp, ligando o tempo inteiro. Você valoriza relacionamento com uma pessoa que seja inteligente, que tenha senso de humor, que seja bem informada, que tenha uma educação bem estruturada, porque você precisa de assunto para conversar. Então, caso não tenha assuntos, você pode se entediar facilmente. Em astrologia védica, Mercúrio lança o seu foco de pensamento para a terceira casa, contada a partir da tua posição natal, que no caso de Buda em Uvatibhava vai ser a casa 9, que representa o ensino superior, assim como legislação e religião. Então você está constantemente pensando nos seus estudos e como esses estudos podem melhor atrelar valores para o seu entendimento de sistemas sociais. Buda é o planeta mais jovem e mirim do panteão zodiacal. Então, a casa onde ele vai, você vai experimentar uma forma de jovialidade. Então, é comum com Buda em Uvatibhava você se casar com uma pessoa que é mais nova que você, ou que tenha uma aparência mais nova que você, e até mesmo um intelectual um pouco mais novo, uma mente um pouco mais adolescente, porque Buda envia um olhar para a casa 1, então ele faz de você também uma pessoa com uma aparência mais jovial, então você vai projetar isso nas outras pessoas. Então, assim, caso tenha Saturno que traz um envelhecimento no parceiro, mas se não for muito o caso, qualquer planeta que vá na casa 7, isso é sobre os assuntos que nós projetamos no mundo lá fora, porque se a casa 1 representa o ascendente, ela é o ponto mais pessoal do zodíaco, do horóscopo. Já a casa 7, ela é a mais distante do ascendente, então ela é o ponto mais
impessoal. Então, é o que nós tendemos a projetar nas outras pessoas. Então, qualquer planeta que vai lá, a gente busca em alguém essas qualidades. Então, você vai buscar qualidades mercurianas no parceiro. Essa é uma das posições mais terríveis de Mercúrio, porque a casa 7, ela representa cópula, ela representa intercurso sexual. E Mercúrio é um planeta que ele não tem sexo definido. Então, quando você coloca um planeta muito andrógeno numa casa de intercurso sexual, ele é obrigado a jogar de acordo com a situação daquela casa. E essa casa, ela não tem, fora os atributos de comércio e lidar com públicos de massa, que são coisas que Buda realmente aprecia, mas a parte disso, a questão da cópula não é uma coisa que Buda se sente confortável em fazer. Então, quando um planeta vai para uma situação muito desconfortável, em astrologia védica nós chamamos que aquele planeta está numa situação de Marna Karka Sthana Avashita, que é, em poucas palavras, o planeta ele está incapacitado de desempenhar o seu propósito e sente como se estivesse morrendo, porque Marna, do sânscrito, significa morte, Karka é indicador, Sthana é local e Avasta é condição. Então, isso realmente pode atrapalhar muito a vida conjugal, porque pelo fato de Buda ser um príncipe, isso é um indicador de promiscuidade. Então, a não ser que tenham outras coisas que ajudem a dar uma segurada nisso, como por exemplo Saturno estando na casa 7, mas se não, isso pode deixar você uma pessoa que gosta de transitar de galho em galho. Então, pelo fato de Buda ser superficial, a gente tem uma postura superficial na casa onde ele vai. Então, você não tem muito interesse em aprofundar relacionamentos em dimensão erótica afetiva, muito mais em dimensão intelectual. Então, essa posição ela pode fazer um sexólogo, caso Mercúrio esteja dispositando a casa 2 ou a casa 11, que são casas financeiras, indo para a casa 7, porque tu gostas de falar sobre sexo e sobre a vida sexual das pessoas, o comportamento sexual dos outros. Então, falar sobre sexo é mais interessante para você do que fazer, mas existem várias exceções. Por exemplo, se você tiver uma Vênus exaltada em peixes, isso aumenta a qualidade do desempenho sexual, mas caso a Vênus não esteja tão forte assim, isso pode fazer de você uma pessoa que sofre de impotência sexual. Então, isso a longo prazo pode dar bastante insegurança em relação ao seu desempenho sexual e os relacionamentos sofrerem drasticamente por causa disso. Ainda mais se você se relacionar com alguém que tenha mais libido do que você. Então, você vai precisar ser muito direto, ou direta, se for o caso de uma mulher assistindo, o que não é uma coisa fácil, que relacionamento não é uma coisa tão
de interesse, vamos dizer assim. Isso pode fazer, por exemplo, uma pessoa que é adepta de guine, de sexo guine, guinage, que não é um sexo sem penetração. É um sexo só com envolvendo outras partes do corpo, ou mesmo frotteurismo, que se chama, que é esfregar na outra pessoa, mas assim, penetração em si pode ser uma coisa um tanto difícil. Você pode ter um interesse por se relacionar com alguém que seja parecido com você, em vários quesitos, porque Mercúrio, ele rege a constelação de Gêmeos, que representa os Gêmeos, né? Isso vai da história de Castos e Folos, que são duas estrelas fixas dentro dessa constelação, que é o Gêmeo mortal e o Gêmeo eterno. Então, assim, você busca alguém que seja sua alma gêmea, alguém que esteja na mesma profissão que você. Então, se você é um advogado, você quer alguém que também seja advogado. Se você é baixinho ou baixinha, você quer alguém que também seja baixinha. Ou se você é gordinho, você quer alguém que seja gordinho também. Assim, Então, aos olhos da sociedade, pode parecer mais que não é um casal em si, mas mais um par de amigos. Pode haver também uma dinâmica mais distante no relacionamento. Pessoas que se casam, mas que moram em casas separadas, ou que moram na mesma casa, mas dormem em quartos separados e não têm uma vida sexual muito ativa, mas muita troca de informação. Isso não necessariamente dá divórcio, mas pode ser que você tenha uma inclinação mais para relacionamentos abertos, em que monogamia não seja necessariamente uma cláusula do contrato. E isso pode ser intensificado, por exemplo, se você tiver Rahu aqui, que ele dá bastante interesse, ou até mesmo Vênus aqui, que aumenta a libido da pessoa. E essa combinação é típica em pessoas que elas não estão muito interessadas em selar relacionamentos, pelo menos não nos primeiros 40 anos de vida, até que elas realmente experimentaram bastante e já sossegaram um pouco os hormônios. Mas caso você não seja transparente com a pessoa com quem você está sobre a sua real condição, você pode desenvolver uma postura de flertar com todo mundo. Então, é aquele cara que está casado, mas que não faz sexo com a esposa, mas que tem conta em todos os aplicativos de pegação possíveis de instalar no smartphone. Então, você entra no Google Play Store e instala, e assim, a esposa não sabe e eventualmente pode saber, e isso virar uma situação desagradável. Então, assim, é fundamental você ser direto com o que você realmente é na sua natureza sexual, tá certo? Essa é uma posição que faz muito bem para lidar com o mercado de trabalho e com dinheiro, com contabilidade, com entendimento de leis. Então, muitas vezes é possível traçar a força do casamento em Buda, em Uvatibhava, como um casal que eles estão juntos mais pela educação dos filhos ou pelo dinheiro, porque um ajuda o outro financeiramente, mas não tanto sobre interação erótica afetiva, tá certo?
Bem, pessoal, essa foi minha análise sobre Buda em Uvatibhava. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia toda semana, esteja sempre ligado para você não perder nada. E como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado!